E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio do Legendcast. Eu, Lucas Tenório, junto com... Fala, turma! Vanessa Santana aqui, de volta para mais um episódio. E hoje com a participação especial aqui do nosso fisioterapeuta, Rafael Reis. Então é isso. Alencar, roda a vinheta, papai. Queremos agradecer aqui a NE Distribuidora por mais um patrocínio aqui, sempre presente conosco no podcast. Você que está procurando suplementação de qualidade com ótimo preço, confere lá, a NE Distribuidora, vai estar o link aqui embaixo. Tamo junto e vamos embora. E aí, Rafael, gostaríamos que você se apresentasse aqui para o nosso público, que Beleza. ainda não te conhece. Tranquilo. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né, do Legendcast. Me chamo Rafael Reis, fisioterapeuta, especialista em osteopatia, né, e mestrando em ciências da reabilitação. Hoje em dia eu sou pesquisador juntamente com clínico, então eu estou dentro da academia, né, realizando pesquisas, e também sou clínico, ou seja, atendo pacientes todos os dias dentro da minha clínica, que chama Sense Terapias. Vamos explicar um pouco para a turma essa área de osteopatia, o que é que ela trata, como é que funciona? Bom, hoje em dia, né, quando as pessoas me buscam assim, por fazer um serviço de osteopatia, né, eu falo que, na verdade, eu trato a dor do paciente. Então, independente se ele vem buscar osteopatia ou não. Mas a osteopatia, em sua síntese, né, é uma filosofia, é uma maneira de se raciocinar sobre a patologia, né, onde você tenta buscar alterações estruturais, né, e, através de estímulos manuais, você tenta corrigir essas disfunções estruturais. Essas disfunções dentro da osteopatia podem ser disfunções dentro da estrutura músculo-esquelética, no que corresponde osso, articulação, músculo. E também tem uma linha da osteopatia que é uma linha que corresponde à parte visceral e craniana, né? Porém, dentro da minha atuação, né, hoje em dia, como eu foco no tratamento da dor, tem muitas das coisas dentro da osteopatia, que isso é importante ficar claro, né, para as pessoas que estão assistindo, que apesar da osteopatia ser uma ciência, né, que existem evidências científicas de diversas intervenções que mostram um efeito benéfico para a dor, mas nem todas as intervenções da osteopatia, elas de fato ainda foram testadas e comprovadas, né? Que é o que eu sempre falo para todos, né? Seja fisioterapeutas e pacientes. Se você tem um filho, você daria um medicamento para um filho que nunca foi testado, né? Então é o que eu falo. A osteopatia ao meu ver, isso é a minha opinião, era para ser uma profissão, né? Na verdade, é uma profissão, né? Assim como a fisioterapia só que é uma especialização dentro da fisioterapia, né? Mas não dá para você perguntar assim, osteopatia funciona? Essa é uma pergunta muito ampla. Funciona para quê, para quem? E qual a intervenção dentro da osteopatia que você quer saber se funciona ou não? Então, E aí o que é que acontece? Muitas vezes o próprio paciente que tem ali uma dor na coluna, né, ele vai em busca achando que é algo que é milagroso, né, porque a osteopatia resolveu o meu problema, tá? Mas a osteopatia é profissão, é a mesma coisa que eu te disser. Medicina funciona? Né? E a gente não se pergunta isso. É igual, muito subjetivo. Fisioterapia funciona? Não sei, fisioterapia é profissão. Isso. Agora, qual a intervenção da fisioterapia você quer saber se funciona ou não funciona para dentro daquela patologia, né? Dentro daquele problema, tipo, dor lombar, é uma dor lombar proveniente de uma hérnia de disco. Técnicas manuais que são aprendidas dentro da osteopatia ajudam? Sim, ajudam. Né? Mas tem várias técnicas dentro da osteopatia que nunca foram testadas. E se não foi testada, não tem como a gente dizer se ajuda ou se não ajuda. Pode ser que ajude, pode ser que também não ajuda. Tá? Mas eu acho que as pessoas que buscam tratamento, né, elas têm que receber a ética, né, de estar pagando por uma coisa que de fato vai ajudar elas. Sim. Né?
E não, mas para mim eu fiz aquilo lá e me ajudou. Existem várias coisas que podem ajudar, né, uma pessoa a melhorar de um quadro de dor que não tem nada a ver com a técnica que foi aplicada. Tá? Então, por isso que eu falo que a alteração de desfecho, né, o que é isso? Né? O paciente melhorar não significa que ele melhorou por causa da técnica que foi aplicada, mas sim porque aquele paciente gosta do profissional, tem uma identificação, tudo isso, junto com o ambiente do consultório, isso acaba ajudando na melhora do paciente. Entendi. E alinhando toda essa questão da melhora do paciente, sabe, as técnicas utilizadas, como é que a gente pode ver, trazendo para a questão do esporte, da questão de um acompanhamento mais próximo? Assim, qual seria mais a importância desse acompanhamento para um atleta? Tá. Que busca sempre o alto rendimento, não aquele atletazinho um regular. Lifestyle, né? Mas Performance. Performance. O cara que quer viver do esporte. Isso. Né? Bom, uma das coisas que é importante é que o atleta ele não busque o profissional pela certificação dele, né? Ele busca pela qualidade do profissional. Então, se o cara é osteopata, mas é um cara que consegue ter um programa de reduzir risco de lesão, porque, por exemplo, quando a gente fala, né, o atleta ele não quer se lesionar. Sim. Né? Na verdade, ninguém quer se lesionar. Mas para o atleta... Mas para o atleta é fundamental que ele não se lesione. Porque o risco é mais iminente. Isso. E a gente não pode pensar também numa questão de prevenção, porque prevenir a gente não consegue, mas a gente consegue reduzir o risco. A gente consegue reduzir o risco de lesão. E quando a gente olha para as evidências científicas sobre qual é a melhor maneira de reduzir risco de lesão, existem diversas maneiras. Uma delas é o exercício, tá? Que não se aprende na osteopatia. Né? Mas no meu módulo de osteopatia... Não existe prescrição de exercício dentro da osteopatia. Então, se o atleta ele busca um osteopata pensando em reduzir o risco de lesão, talvez, se ele buscar um osteopata que tenha um arsenal e um programa sabendo prescrever exercícios para minimizar esse risco, seja mais indicado. Não que as técnicas da osteopatia, as técnicas manuais, não ajudem, por exemplo, a um cara conseguir ganhar uma melhor mobilidade para ele conseguir executar melhor o movimento. Tá? Porém, quando a gente olha quando a gente fala de dor e lesão, né, executar melhor o movimento é algo que é muito subjetivo e é algo que é muito individual. Por exemplo, quando a gente fala de agachamento, né, algo que dentro do fisiculturismo e diversos esportes se faz, né, agachar. Muita gente tem uma ideia que existe um agachamento perfeito. Porque tem um agachamento, tem que ter um alinhamento específico. Será mesmo que precisa ter esse alinhamento específico? Porque existem estudos mostrando que, em um estudo que eu não lembro agora a quantidade exata de pessoas que foram avaliadas, mostrou em torno de 42 morfologias, ou seja, estruturas anatômicas da pelve diferentes entre as pessoas. Então, se existe uma diversidade anatômica de pelve, como que eu vou colocar todo mundo para agachar do mesmo jeito? No mesmo momento. Entendeu? Então, isso passa por um olhar do profissional conseguir entender qual é a melhor maneira daquele atleta agachar, certo? E aí, sim, fazer um programa de redução de risco, né, em cima disso, alinhado com técnicas manuais que vão, querendo ou não, técnicas manuais aumenta a amplitude, traz mais relaxamentos por diversos efeitos neurofisiológicos do que mecânico. Muita gente acha, quando vai no osteopata, estala, né? Minha coluna voltou para o lugar.
Na verdade, isso é uma coisa que é muito equivocada, né? Isso é um mito. A coluna ela não sai do lugar, nem ela volta para o lugar. O nome desses estalos é cavitação, né? Onde você coloca um estímulo entre uma articulação e outra, e você aumenta a tensão dentro dessa articulação, e quando você faz aquele movimento, né, o thrust, que é um movimento rápido, em baixa amplitude, né, e dá aquele estalo, forma uma bolha entre a articulação e isso promove um relaxamento. Mas esse relaxamento é decorrente de ativação de vias neurológicas, ou seja, a nível do sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central libera serotonina, né, libera várias substâncias que estão atreladas à inibição da dor. Tá? E isso é importante ser dito porque muita gente acha que quando vai no osteopata, o cara botou minha coluna no lugar. E esse pensamento é um pensamento ruim. Por quê? Se ele sente dor, se a pessoa sente dor, ele sente dor pelo quê? Porque minha coluna saiu do lugar. Eu vou ter que precisar ir no meu osteopata para ele colocar a coluna no lugar. Eu venho aí já há 9 anos, né, estudando muito sobre dor. E quando a gente fala sobre dor, né, é importante a gente analisar os aspectos cognitivos, ou seja, as crenças do paciente, porque são fatores que acabam moderando a percepção de dor das pessoas. Então, você vai lá, manipula o paciente tem a crença de que algo voltou para o lugar, e ele sai com aquela crença do seu consultório, né, daquela sessão, e aí, de repente, ele vai fazer um exercício. Sim. E aí ele sente alguma tensãozinha, não chega nem a ser a dor, mas uma tensãozinha, uma pequena tensão. E aí ele pensa, eu acho que minha coluna está saindo do lugar de novo. Qual a primeira atitude que vocês acham que esse paciente vai ter, que essa pessoa vai ter? Sentir. Vai sentir e ele não vai relaxar, ele vai tender a travar ainda mais. E aí, se você trava ainda mais, por exemplo, faz esse exercício aqui comigo, fecha a mão, faz força. Agora mexe o punho fazendo força. Agora abre a mão e mexe o punho. O que é mais confortável? Com a mão fechada ou com a mão aberta para mexer? Por quê? Porque está relaxado. Entendeu? Mas quando a pessoa tem uma crença de que a dor dela é porque algo saiu do lugar, vocês acham que vai tender a fazer isso? Entende? Então, essa crença ela precisa ser modificada. Né? E nós, como profissionais de saúde, que pensamos em reduzir risco, em melhorar a performance do atleta, a gente tem que dar ferramentas para o atleta ele ter autonomia suficiente no controle da dor dele, porque o profissional ele não está 24 horas ali com ele. Mas ele começar a ter esse entendimento que, peraí, a minha dor talvez o meu volume de treino está muito alto, talvez meu sono não foi reparador, talvez eu estou muito estressado com alguma coisa em casa. E esses moderadores, né, esses fatores, eles acabam influenciando na tua sensibilidade naquele dia. Sim. Então, muitas vezes, a gente negligencia o fato do estresse mais elevado, o sono não reparador, né, um volume de treino muito alto, ou até mesmo um volume de treino muito baixo. Né? Então, esses fatores a gente precisa estar o tempo todo olhando, porque se o volume de treino está alto com sono prejudicado, aumenta substancialmente o risco daquele indivíduo ter uma dor naquele momento, e não porque a coluna dele saiu do lugar, mas porque ele está mais sensível naquele dia com o volume lá em cima. Entendeu? E quando ele começa a entender isso, ele, não vou travar, vou tender a relaxar, e talvez hoje eu precise de um descanso. E tudo bem ter o descanso. O descanso é treino. É porque tem muito atleta que, eu vou tirar no meu caso hoje em dia, quando eu treinava para competir, eu acredito que Vanessa também, é muito difícil você ter o rest, o dia de você descansar. Eu tiro porque eu fui obrigado, semana passada, a tirar 2 dias de rest, porque meu corpo não estava se recuperando a ponto de não sentir pequenas dores. De um agachamento doer de uma maneira que não estava doendo, uma pequena fisgada nas costas. E depois de 2 dias de rest,
sem nada, sem ter ido pro físio, sem relaxante muscular, sem nada. Ela só descansar, ela... Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Vocês, assim como eu, né? Pratico CrossFit e também faço musculação, né? Às vezes 2 treinos no dia e ainda corrida, né? Não façam isso em casa. Melhor do que eu. Correr, CrossFit e musculação no mesmo não dia. faz, ó. No mesmo dia isso não dá certo, tá? Vocês acham que quem sente mais dor? Atletas ou indivíduos não atletas? Quem sente mais dor? Indivíduos não atletas. Tá, você. Indivíduos não atletas. Existem estudos mostrando que atletas, por exemplo, de triatlo e de corrida, eles sentem mais dor do que pessoas não atletas. Só que existe uma diferença. O atleta, ele tem uma maior tolerância à dor. Entendi. E muitas vezes na cabeça do atleta, pelo fato dele, dor é normal, então ele convive com aquilo ali. Ou seja, qual é a grande diferença? Na verdade, o atleta ele sente mais dor do que pessoas não atletas. Porém, ele tolera mais dor. Para ele é normal. Isso, para ele é normal. Isso por quê? Isso ocorre porque, além do atleta ele dar um excesso de estímulo, além do que o habitual, né? Mas os fatores cognitivos, por exemplo, vocês já viram atletas que, sei lá, deixa eu ver um caso específico. Tem um caso de uma ginasta que em 2016 ela ganhou, se não me falha a memória, foi a medalha de ouro ou a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio. E ela estava com o tornozelo torcido. Tá, eu lembro. Entendeu? E ela conseguiu, como que ela conseguiu ganhar mesmo com o tornozelo torcido? Por quê? Porque os fatores, né, cognitivos, os fatores afetivo-emocionais, eles modulam a percepção de dor daquela pessoa. Não é que ela não sentia dor, mas ela tolerava mais dor. Entende? Então, só que, o que é que acontece com indivíduos inativos? Eles toleram menos dor. Então, meio que aquela, de uma escala assim, de 11 pontos, né, de 0 a 10, 0 sem dor, 10 dor assim, de bater no hospital, o indivíduo inativo, se ele sente uma dor 3, ele tolera pouco, aquela dor já é mais constrangedora para ele. Mas o atleta, uma dor 3, é super de boa. Mas não quer dizer que o atleta ele sinta menos dor do que o indivíduo inativo, né? Inativo não, que não seja atleta, né? O sedentário ele também sente dor e ele, além de ser mais sensível, ele também tolera menos dor. Então é preferível, talvez, que a pessoa tolere um pouco mais de dor, né? A gente vê as pessoas que são sedentárias, que sentem menos dor, e isso por quê? Porque isso tende a levar mais incapacidade. Incapacidade, quiçá, morte. Né? Recentemente eu atendi uma paciente que, por causa da dor dela, ela está deixando de viver e ela já tem pensado várias vezes em tentativa de suicídio. Né? Então, muitas vezes, o pior não é só a dor, e sim a incapacidade. E a incapacidade está também muito atrelada à tolerância. O quanto que ele tolera aquilo ali. O quanto que aquela dor não está limitando esse atleta que fazia um esporte, treina musculação, ele começa a deixar de praticar, e ele começa a entrar num desuso, entendeu? Eu atendo esses casos complexos e isso é corriqueiramente... Né, surge no consultório de pessoas que faziam esporte e pararam por causa da dor. Independente, né, essa questão do indivíduo, ele deixa de fazer o exercício por causa da dor, acho que o profissional que o atleta tem que buscar, ele tem que ter um olhar mais amplo, né, independente se é osteopatia ou não. Acho que o profissional, claro, se ele tem osteopatia, é um recurso muito válido, né? Se você busca um
profissional da saúde, um fisioterapeuta para cuidar de você, que também tem formação em osteopatia, que vale salientar que é uma formação longa de 4 anos e meio a 5 anos, né? Além da fisioterapia, mas que ele também não tenha somente esse recurso, né? Que ele saiba principalmente olhar para esses fatores, né? Fatores importantes que a gente muitas vezes negligencia, seja como atleta, né? E também como profissional. O profissional ele negligencia muito isso. A gente fica querendo olhar muito para fatores somente mecânicos, tipo movimento, postura, e esquece que talvez naquele dia o atleta ele está com sono ruim, com nível de estresse elevado, com medo de lesionar. Isso é um ponto importante, porque se você tem medo de ter uma lesão, ou se você já teve uma lesão, já teve uma dor, e principalmente se você vai fazer, um exemplo, assim, uma pessoa, um atleta de fisiculturismo, foi fazer um agachamento e sentiu a lombar ao fazer agachamento. Se ele voltar a fazer agachamento sem uma estratégia que trabalhe em cima do retorno, de melhorar o medo em relação àquilo, porque eu já tive dor lombar, e quando ia agachar, né, todo tenso. Mas o que eu fazia? Eu fazia uma preparação antes, né? Eu fazia uma exposição do meu corpo àquele movimento, até o meu próprio corpo voltar a ter confiança suficiente, né? Mas se você não muda o pensamento do atleta sobre a lesão dele, né? Lembrando que dor e lesão são coisas totalmente diferentes. Você pode ter uma dor e não ter lesão. Você pode ter lesão e não ter dor. Como assim? É só você olhar para combatentes de guerra, né? Que tem a perna amputada e o cara tá lá sem perna e não tem cara de sofrimento. Tem um atleta do basquete mesmo na NBA, o Kevin Warren, que ele teve uma fratura exposta e o relato dele é que ele não sentiu nada e estava lá o osso fora da perna dele, né? Então, quando a gente vê que dor e lesão não são as mesmas coisas. Você pode ter uma lesão e não sentir dor. E, de fato, você pode ter uma dor onde tem uma lesão, tá? Mas não significa que toda dor é igual a lesão. Sim. E nem que o que seu exame de imagem está mostrando corresponde à dor que você está sentindo. Senão, né, a gente não existiria estudos mostrando que várias pessoas que não têm dor lombar têm abaulamento discal, têm protusão discal, têm hérnias de disco, e nem por isso eles sentem dor na coluna lombar. E várias pessoas que têm dor na lombar que também não têm nada na coluna. E aquelas que têm alguma coisa na coluna que a ressonância mostrou e tem dor lombar. Aí eu pergunto a vocês, imagina que você pega um termômetro, né, para aferir a temperatura, e esse termômetro dá 39 graus, mas vocês estão sem febre e estão sentindo nada. Será que o problema é que vocês estão com febre ou o termômetro pode estar quebrado? Um aparelho. Né? Então, para você ter febre, além da temperatura do termômetro estar alta, vocês têm que ter uma apresentação clínica. Sim. Então, quando a sua dor é proveniente daquele achado do exame de imagem, vamos especificar aqui, lombar, né? Uma hérnia de disco, que é algo que é mais palpável, que acomete, né, a grande maioria das pessoas. Então, vamos supor aqui, uma pessoa com dor lombar proveniente de hérnia de disco. Então, o seu exame mostrou que você tem hérnia, mas se você não tiver apresentações clínicas de uma hérnia de disco, esquece o que está mostrando o exame. Ali é só mais um achado ao acaso. Você já tinha aquilo. E a sua dor não é por causa disso. Então, né, se você tem ali... Agora, se você tem uma dor mais intensa na perna do que na lombar, se você tem alguns testes provocativos que a gente faz dentro do consultório, positivos, se você tem, algumas vezes, alteração de sensibilidade ou déficit de força, né, ou seja, você está sem força não porque está com dor, mas porque simplesmente você não tem força. Aí sim, não precisa nem fazer um exame de imagem, né? Em muitos dos casos. Eu solicito ao paciente, por exemplo, num caso desse, para fazer exame de imagem, mas para descartar outras condições mais sérias, tipo tumor, enfim.
Mas ali eu já sei que existe uma compressão. Mas às vezes não é isso. Às vezes é um paciente que sente uma dor na lombar, que vai até o glúteo. Mas ele não tem déficit de força, não tem alteração sensorial, os testes dão negativos. Mas o exame dele mostra ali uma protusão. Eu não vou tratar a protusão. O problema não é a protusão. Talvez o volume de treino está alto, talvez o sono daquele atleta está ruim. Isso sim eu vou ter que olhar. Talvez ele sentiu uma dor por um espasmo muscular, que é muito comum. Sim. E aí ele sente uma dor por um espasmo muscular, ele faz o exame, mostra a protusão, e aí como é que fica a cabeça dele, entendeu? Então, por isso que eu falo, o atleta, para ele buscar um profissional de saúde para cuidar dele, da dor e prevenção e redução de risco de lesão, o profissional ele tem que ir além da osteopatia. Existe diferença no tratamento, por exemplo, de atletas entre modalidades? Por exemplo, um fisiculturista, ele passa algumas semanas em preparação para no dia da competição mostrar o melhor físico, com melhor condicionamento, com melhor densidade, volume muscular, onde a gente precisa apresentar, claro, dependendo das categorias, alguns cortes, aprofundamentos, como, por exemplo, a diferença no CrossFit, que eles não ligam para a estética corporal, e sim mais para o desempenho, né, o funcionamento muscular ali no todo de um corpo. Existe uma diferença nesse tratar entre os físicos? Tem. A principal diferença é a modalidade esportiva. Tá? Então, não em relação das técnicas que eu vou escolher. Então, um atleta de CrossFit, ele pode ser um pouco mais complexo a nível de tratamento e a nível de programa de redução de risco de lesão. Um atleta de fisiculturismo, talvez ele possa ser também ter a sua complexidade, tá? Porque são esportes diferentes. Tá? Então a gente sempre olha para a tarefa, qual é as necessidades daquele atleta de fisiculturismo, tá? E quais são as necessidades daquele atleta de CrossFit, quais são as necessidades daquele atleta de futebol, de vôlei, e em cima dessas necessidades, o fisiculturista ele faz um treino completo, né? Assim como o atleta de CrossFit. Só que um foca em executar tarefas e outro foca na performance física, né? A física que eu digo é escultural, estética, né? Só que para ele ter uma estética, ele precisa ter volume. Para ele ter volume, que eu falo volume tecidual de músculo, para ele ter volume de músculo, ele precisa fazer exercícios específicos. Sim. Então, como que a intervenção para esse atleta de fisiculturismo, ela vai ser muito mais voltada em talvez olhar para qual é a prevalência de lesão em cima dessa população. Qual é a prevalência de lesão dentro daquela outra modalidade esportiva. Por exemplo, CrossFit. Qual é a prevalência de lesão? A gente sabe que as áreas que mais acometem atleta de CrossFit: ombro, lombar, joelho, quadril. Tá? As áreas que mais acometem atletas de fisiculturismo: ombro, lombar, joelho, quadril. Só que o CrossFit, a gente tem tarefas. Né? Como que eu vou executar um programa de tratamento, né? Ou seja, quando eu falo tratamento, é aquela pessoa que já está com dor, tem uma condição estabelecida. Ou um programa de reduzir risco de lesão, tá? Para uma pessoa que pula, corre, né? Diferente de uma outra pessoa que tende a fazer movimentos mais controlados, resistidos, menos. Eu vejo que a grande maioria dos movimentos em ambas as modalidades são funcionais. Sim. Mas dentro do CrossFit tem uma visão mais funcional do que dentro do fisiculturismo. Né? Porém, as intervenções vão mudar. Vão mudar que eu vou olhar, eu não vou
talvez eu não faça um exercício para ombro, para um atleta de fisiculturismo, que eu vou fazer para um atleta de crossfit. Às vezes um atleta do crossfit tem uma dor no ombro fazendo um snatch, né? O snatch, aquele movimento, a barra sai do chão e você já entra embaixo dela. O atleta do fisiculturismo, ele sente uma dor no ombro fazendo um supino reto. Sim. Né? Então, apesar da dor ser no mesmo local, mas são tarefas diferentes. Então, como que eu posso planejar para aquele atleta de fisiculturismo intervenções, né, que melhore o supino reto dele? Por exemplo, um dado que é importante e que ambas as populações têm, é muito comum, que aumenta o risco de dor no ombro, é déficit de rotação interna. Ou seja, esse movimento aqui de rotação interna de ombro, se você tiver um déficit nessa amplitude de movimento, e principalmente se esse déficit for em torno de 10% diferente de um lado para o outro, então, por exemplo, eu tenho uma dor no ombro esquerdo e eu tenho um déficit de rotação interna do ombro esquerdo 10% menor do que o direito, eu tenho mais risco de lesão aqui. Então, o fisioterapeuta, né, seja osteopata, ele precisa avaliar isso. Para além dele reduzir o risco, né, de lesão, ele, ao mesmo tempo, se for um atleta que tem uma dor no ombro, ele saber que, opa, peraí, talvez a dor no ombro desse atleta aqui é porque ele tem um déficit de rotação interna que eu não estou enxergando. E o que ele precisa fazer é melhorar essa rotação interna. Então, primeiro ele melhora a rotação interna, depois ele volta a executar a tarefa que ele não estava conseguindo fazer por causa da dor. Entende? E eu acho que isso difere entre as modalidades. Tá? Então, é importante que o profissional ele tenha esse olhar, né, muito mais relacionado à especificidade da modalidade. Isso é o mais importante. Entender a especificidade não vai mudar as intervenções, mas a especificidade muda. Então, a gente parando para analisar desse jeito, seria mais ou menos a ideia, pelo menos o que eu vejo, que eu acompanho, que eu já tive do lado do fisiculturismo e estou no cross, mas eu vejo muito mais uma rotatividade da galera trocar o seu fisioterapeuta no fisiculturismo do que a galera do cross. Seria mais ou menos tipo uma falta de conhecimento, alguma coisa desse tipo, um tratamento mais específico daquilo, porque eu vou botar, tem uns amigos nossos que já trocaram, acho que ele deve estar, do ano passado para cá, trocou 4 vezes de fisioterapeuta e ele permanece com a dor no ombro. É o mercado. Ele reclama e daqui a pouco ele está trocando de novo, porque não solucionou. Não solucionou. Do mesmo jeito, por exemplo, vendo essa especificidade, eu vejo porque teve tem uma colega minha que ela foi se tratar, inclusive contigo, que quando tu chegou para ela e fez a ergonometria do local que você trabalha, da mesa, tudinho. Aí fez a manipulação, a gente só conversou, ela trocou todo o ambiente que ela trabalhava e parou de sentir das queixas. Uhum. Então, seria mais basicamente esse sim, esse falta do cuidado de especificidade dentro daquilo que o paciente deseja. Isso, da questão de dor. Isso é Eu uma coisa... vou até mais fundo. Eu acho que a capacitação do profissional é entender o que aquele indivíduo precisa. Hoje em dia, Lucas e Vanessa, eu estudo muito mais sobre psicologia do que sobre fisioterapia. Por quê? As pessoas que têm dor e que têm medo de ter alguma lesão, né, ela tem algum fator emocional relacionado. Quando a gente pega a definição de dor, que foi definida em 2020 pela IASP é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Então, é uma organização que manda e desmanda no assunto dor.
Então, quando a gente pega a definição, né, que é uma experiência, e por ser experiência é algo individual de cada um, e está relacionado ao aprendizado, então, como eu aprendo a sentir aquilo? Tá? Então, como eu aprendo a ter uma dor lombar é diferente de você. Entendeu? A gente pode vir para Boa Viagem, eu entrar no mar e um tubarão me pegar e vocês dois virem para Boa Viagem, tomar banho, fazer e não acontecer nada. O mesmo local, porém experiências diferentes. Sim. Para mim vai ser muito mais traumatizante escutar o nome Boa Viagem e vocês não. Então, o quanto que é traumatizante aquela dor. Por isso que experiência é individual, e isso é algo que o profissional muitas vezes deixa a desejar. Olhar a individualidade de cada pessoa. Sim. E para olhar a individualidade de cada pessoa, a gente tem que se colocar no lugar do paciente. E aí está a grande dificuldade. Por quê? O profissional, muitas vezes, ele quer ser o herói do paciente e não deixa o paciente ser o herói de si mesmo. E por essa, eu digo, arrogância profissional, né, da falta do escutar o paciente, você fica sendo trocado várias vezes pelo profissional. O paciente te troca várias vezes porque tu não escuta. Né? Tem um estudo que fala que médicos interrompem os pacientes a cada 18 segundos. Quem é que consegue contar a história de dor a cada 18 segundos tu falando, eu te interrompo. Então, primeira coisa, escutar a história do paciente. Escutar o que cada pessoa, seja atleta, não atleta, tem para falar. Quais são os valores daquele paciente? Né? Quais são as dificuldades que ele está tendo por causa daquela dor? Porque quando o profissional olha as principais dificuldades, a intervenção muda. Né? Você não fica querendo achar pelo em ovo, mas você é um cara que tem uma dor no ombro dentro de um movimento específico. Faz para mim esse movimento específico. Eu atendi uma vez uma atleta de crossfit que ela sentia uma dor quando ela fazia um movimento de clean, que é tirar a barra do chão e jogar para o ombro. E eu fiz, faz para mim aí o movimento. E quando ela fez um movimento assim, a primeira coisa que eu percebi foi uma expressão já de antecipação, de contração, né? Tipo, já esperando que vai doer, e doía. Não é que não doía, doía. Eu fiz, calma. Pega o PVC ali, faz o mesmo movimento. O PVC não doía. Então, ela, é como se ela tivesse já prevendo o psicológico dela, está antecipando a dor. Isso, só que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala do psicológico. Né? O psicológico como se fosse uma coisa que é da minha cabeça. Não. Mecanismos de defesa são aumentados porque você já tem aquela expectativa antecipada de que vai doer. E acaba já conhece a dor e sabe que vem. Isso acaba te fazendo com que você fique dentro de um ciclo. Um ciclo que a gente chama de medo e evitação. Medo e evitação, medo e evitação. E aí, quando eu percebi que ela se contraía toda, qual foi a minha estratégia? Tenta relaxar. Tenta fazer um movimento mais natural. Sem a barra. Não. Aí eu peguei um bastão, né, a barra é de 15 quilos, peguei um bastão de 5 quilos. Até eu ver que ela estava com 10 quilos, fazendo o movimento mais relaxada. Aí eu perguntei a ela, o que é que você acha agora? Eu perguntei, eu não mandei. O que é que você acha de pegar agora a barra de 15 quilos e tentar fazer um movimento dessa maneira? Acho que dá para fazer. E não simplesmente, agora pega a barra de 15 quilos e faz. Entendi. Entendeu? Ou seja, eu pedi a opinião dela. O que é que ela acha? Isso é que falta em muitos profissionais, seja osteopata, fisioterapeuta, quiropraxista, é se colocar de fato no lugar do paciente. Se o cara está com medo ainda de agachar que vai sentir dor, tudo bem, vamos para outro dia. Não tem para que ter pressa. Não, eu vejo muito essa questão, porque eu lembro de toda aquela sequência de lesão que eu tive. E, por exemplo, teve uma época que eu não estava em Recife, eu acabei indo para o Quiro. Eu estava absurdamente travado. E a primeira coisa que eu fiz, vamos começar a soltar aqui. Aí fez aquela manipulação no estômago, não sei o quê. Vamos agora colocar sua coluna no lugar, instalando. Na primeira rotação, fudeu. Tipo,
Eu já tinha chegado Travado. assim. Aí ele pegou e foi girar. Tá ligado? Calma. Tipo, eu já tava fudido e ele foi em cima. Por que ele não te perguntou o que é que você acha da gente fazer isso? E aí tu diz, rapaz, eu acho que agora não vai dar. Tudo bem, vamos fazer outro dia, vamos. Te vira, tu é o profissional, acha outras ferramentas. Uhum. Se você não tem outras ferramentas, reconheça, né, a sua limitação e indique para outro profissional. Simples. Sim. Né? Eu só atendo pacientes com dor. Se é um paciente neurológico, eu indico. Entendi. Não, eu não sou. Como fisioterapia, assim como medicina, são profissões que dentro da profissão tem diversas ramificações, especialidades. Então, não... Mas isso é muito real mesmo, porque eu já senti algumas dores em diversos locais. Joelho, lombar, venho sentindo o ombro. E existe realmente essa questão da antecipação. Eu sei qual é o movimento que me causa dor, eu sei qual é a sensação que aquela dor me traz, sabe? Vamos dizer, o nível de dor, e eu antecipo aquilo. Uhum. E aí você fica com medo de executar e você se limita. Hoje eu estou limitada de fazer alguns movimentos com o ombro que eu sei que estão me impedindo de evoluir, sabe? E é algo muito da cabeça mesmo. Talvez até já tenha recuperado, descansado e tal, mas o medo me faz não querer ir. Sim. Te mantém dentro de um ciclo de proteção Bloqueio. excessiva. E aí eu começo a compensar. E aí vai para peitoral, vai para trapézio, e aí acaba tensionando tudo. E aí fica tudo preso. E aí é que eu te pergunto, Wanderson, por que tu acha que tua dor não melhorou até hoje? Fica aí questionamento, né? Eu digo, eu sei que esse tipo de questionamento, as situações de dor, muita coisa hoje eu fico muito mais tranquilo, porque Rafael cuidou de mim durante 2 anos e pouco. Então, tipo, já teve o caso quando eu travei mesmo, que fui bater no hospital, porque tinha travado, que eu não mexia. Aí Rafael não estava aqui, que eu saí de lá só depois da morfina, aí relaxou o corpo. Aí quando ele voltou, eu fui para lá com ele, depois de toda a questão do tratamento, ele fez, tu vai agachar só com o teu peso. E tipo, foi progressão em cima da situação durante 6 meses, até eu conseguir, por exemplo, voltar a agachar com 80 quilos, mas foram 6 meses. Só eu agachando, uma barrinha, um caninho. Realmente a insegurança, né? A falta de, por exemplo, ter alguém ali do lado para dizer, não, dá para ir, se você sentir alguma coisa, estou aqui. E aquela insegurança fica bloqueando. Sim. É exatamente o que eu disse. Talvez aquela dor, ou seja, aquela inflamação, aquela microlesão, o que quer que seja, não esteja mais ali, mas a sensação de insegurança não E talvez não lhe ainda deixa. o pensamento de ficar... será que não tem algo fora do lugar? Não tem uma tensão aqui, sabe? Sim. Eu gosto, às vezes, de dar um exemplo seguinte, para você diferenciar sensibilidade de lesão. Por exemplo, você vai na Praia de Boa Viagem meio-dia, descalço. Primeira coisa que você sente é o quê? Queimou o pé. Queimou já? Ou sente que está a temperatura quente? A temperatura Quente. Aí, digamos que no 10º, você começa a sentir um desconforto, né? Esse desconforto é porque a temperatura aumentou ou teu pé que sensibilizou mais? O pé sensibilizou. O pé sensibilizou. Mas significa que existe lesão? Não. Não. Agora, se tu manter mais tempo, talvez você comece a gerar uma lesão. Por exemplo, façam esse exercício aqui. Eu pego o dedo, baixo o dedo e solta. Fica doendo aqui? Não. Agora, imagine pegar o dedo, fazer isso, passar 1 hora aqui. Vai doer aqui? Vai. Mas dói porque está lesionado ou porque está sensibilizado? Tá sensibilizado. Entendeu? Então, muitas vezes, um treino pode fazer com que você tenha um aumento de tensão muscular. Sim. E te gere algum desconforto. Mas se o seu pensamento sobre esse desconforto for de, será que eu não me lesionei? A tendência é que você mantenha ainda mais essa contração, mantendo essa sensibilização. Mas isso não quer dizer que você está lesionado. Entendeu? Então, sentir uma dor é uma dor que não limita?
pouco provável de existir uma lesão. Eu pude testar isso, hoje é terça, ontem. A gente testando as provas da competição, teve uma hora, eu não tinha dormido direito, teve uma hora que na hora que eu fui fazer um movimento com o dumbbell, com o kettlebell, eu senti uma leve fisgada na musculatura das costas. Aí eu parei na hora, só que a gente estava testando prova e eu queria ver o quanto tinha machucado. Aí eu só dei uma respirada, comecei a tentar ajustar como é que ela estava e evitar ela. Terminou minha parte, foi a da minha dupla, fui fazer. Quando voltou para eu fazer de novo, aí eu já ajustei a coluna para onde não estava mais doendo, porque como não estava incomodando, e foi. Passou o resto do dia. Eu senti, quando eu cheguei em casa, deu uma doída, tudinho, mas quando foi de noite, ela não estava mais ali. Não é à toa que hoje eu testei as outras provas da competição E por que tu acha que ela melhorou? Na realidade, eu acho que que não foi exatamente uma lesão. Foi alguma... Eu sei o que foi que gerou a pequena fisgada. Foi como se meu corpo estivesse dizendo, porque eu soltei uma respiração rápida na hora, soltei no horário errado do movimento, e o corpo, por ter fadigado, estava já fadigado do sono, ele fez, olha, vai com calma. Não abusa não, porque senão, aí de verdade eu vou te ferrar aqui. Então, quando foi hoje de manhã, Tava melhor. Tava sem Por que tu acha que tu não piorou? Então... Pergunta difícil, então, né? Eu acredito que por conta por eu ter mais... Aí eu volto. Como eu já tinha passado muito tempo contigo, então... Eu sei exatamente, não foi uma lesão, porque eu sei que quando é lesão, ela vai perdurar o resto do dia. Então, eu não me lesionei. Relaxou. Então... Tu relaxou. Relaxei. Relaxou. Exato. É Aí, isso. dormiu, sono reparador, quando foi hoje... É isso, cara. Nem sempre que a gente sente dor é que existe uma lesão. Então, se tu relaxa, tu dá pouca importância, né? O que acontece? Eu trabalhei anos dentro de uma academia, meu consultório era dentro de academias, né? Jiu-jitsu, academias de musculação. E uma das coisas que eu mais via, o pessoal que sentia dor fazendo exercício, né? Era o medo de travar ali fazendo exercício. Então, aumentava o core, contraía, né? E aí eu ficava, só para um abre aspas, né? Eu dava cursos, né, em 2013, 2014, ensinando fisioterapeutas a como, né, fazer estabilização, treinamento de core. Hoje em dia, decorrente das evidências que foram surgindo, a gente vê que essa relação de core, né? Vou fazer um treino de core para melhorar a minha dor lombar. Estudos mostrando que pessoas que têm dor lombar crônica, elas têm mais atividade do core, ou seja, existe um atraso da ativação do core, mas as pessoas têm mais dificuldade de relaxar o core do que indivíduos saudáveis. E a gente só precisa de 1% da ativação do core, por exemplo, para caminhar. Então, o core, ele é importante? Ele é importante, mas ele não é tão importante quanto as pessoas acham que é. Mas eu vou fazer um agachamento pesado, eu não preciso ativar o core. Não, você precisa ter um controle motor para executar o movimento. E não deixar, por exemplo, no agachamento, a barra te amassar lá embaixo. Se para a barra te amassar lá embaixo, você não precisa ativar o core. Você precisa manter a posição ereta. Você não precisa... O teu core ele já vai estar ativo. Então, imagina o core ativo e você conscientemente ativando ainda mais o core. Tua lombar precisando movimentar ao longo do agachamento. Sim. E, ao mesmo tempo, o teu core travando. Então, volta aquela analogia do punho fechado. É tentar fazer o movimento com a contração excessiva. A chance, não estou dizendo que vai, mas a chance de você ter uma dor na lombar é maior. Tá? Eu mesmo agacho pesado, não fico ativando o core.
Eu fico controlando o movimento. Mesma coisa para a postura. Não tem que ter uma postura? Não. Tem que respeitar a postura daquele indivíduo. Sim. Que qual é? Não sei. Quem é o indivíduo? Né? Não existe uma postura ideal. É a melhor postura para o cara sentar para não ter dor lombar. Não existe. Voltando a essa questão, eu lembro quando eu treinava muito com os Classic aqui. Então, todo mundo ficava acompanhando o pé. Todo mundo agacha de um jeito diferente, com o pé mais para frente, com o pé mais para trás, aí agacha. Tem a galera que faz. Não pode ter retroversão pélvica. Aí tem a galera que agacha com tudo. Porque não existe o errado. Não adiantava você chegar e fazer, cara, você está errado. O conforto para aquele indivíduo. Por exemplo, um cara que tem uma retroversão de quadril, como é que o cara não vai fazer uma retroversão pélvica? Sim. O cara vai fazer a retroversão pélvica. E qual é o problema disso? Para ele é o mais confortável. Para ele é o mais... Isso, eu vou ficar brigando. Não. O cara que tem uma lombar retificada, manda ele fazer lordose. Pô, tu tá brigando contra a genética do cara? Me mostra estudos que comprovam que pessoas que têm lombar retificada têm mais dor lombar do que pessoas que não têm. Assim como pessoas que têm hiperlordose têm mais dor do que pessoas... mas eu tenho hiperlordose e tenho dor lombar. Tá, Será que é cuidado para não usar uma referência de causa e efeito. A minha dor lombar é por causa da hiperlordose. Olha para outros fatores. Sim. Né? Olha para nível de estresse, volume de treino, sedentarismo, alimentação. Né? Tudo isso é importante. Sim. A gente citou um pouco sobre as lesões e estamos falando muito sobre fisiculturismo e crossfit. E tem esse assunto que é bem questionado no mundo. Principalmente, tiram muito a minha cara aqui. Do fisiculturismo. Questão de lesões no crossfit. É realmente mais lesivo do que a prática da musculação? Beleza. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a negligência? Eu acho que é mais negligência no controle do movimento do que realmente é o movimento. Tá. Sendo bem objetivo, o crossfit é mais lesivo, tá? Usa a sua cabeça. Crossfit é mais lesivo do que corrida, por exemplo. Mas tem um estudo, aquele estudo é péssimo, que mostra que crossfit 3 pontos é péssimo. Crossfit é mais lesivo, porém, o crossfit, ele não pode ser condenado só por isso. Não. O crossfit, dentro das modalidades esportivas, para mim, é a única modalidade que trabalha todas as valências de um indivíduo. Crossfit, além do senso de comunidade, que talvez dentro do fisiculturismo não tenha. Não existe. Então, você que está falando. Não sou eu. Eu afirmo. E isso acaba, por exemplo, para pessoas que têm ansiedade, para pessoas que se sentem isoladas. Não, com certeza. Então, o crossfit, isso talvez é muito mais importante do que... Porque as lesões do crossfit, apesar dele ser mais lesivo do que outros esportes, tá? As lesões do crossfit não são lesões graves. Tá? Não são lesões do tipo de tirar o cara por anos da modalidade. São lesões, uma dor ali no ombro, uma na lombar, mas nada de... lesões de rupturas. Existe, mas... Não é como uma prevalência, por exemplo, no futebol. A ruptura de LCA. Entendeu? Sim. Então, são lesões que tiram o atleta ali de 2 semanas de treino, geralmente. Tá? Então, não são coisas que tiram meses. Tá? Mas é uma prática esportiva que, sim, tem uma prevalência de lesão maior do que, se eu não me falha a memória, o número mais exato seria 18 a 17, né, ponto alguma coisa, por 1.000 horas de treino. Tá? Lesões por 1.000 horas de treino. A corrida fica em torno de 11, 9, alguma coisa. Porém, o fisiculturismo é uma modalidade esportiva onde os exercícios são mais controlados. Sim. E aí o que é que eu vejo? Né? O que é que eu vejo dentro do CrossFit? Eu acho que existe tanto uma negligência a nível de profissionais, né? Acho que falta mais capacitação do profissional
né? E também a nível do próprio atleta. Do próprio atleta ali que talvez ele não está escutando o limite dele e ele está indo além. Só que a pergunta é, ele quer assumir o risco? Porque se ele assumir o risco, tudo bem. Não vejo problema disso. Eu tenho uma lesão. Eu rompi o meu tendão do tríceps, mas eu assumi o risco. E nem por isso deixei o crossfit. Eu faço crossfit tem 8 anos. Eu tive uma lesão, fui bater um PR, num dia que eu tinha dormido mal, não estava entrando a minha carga de segurança. Então, veja, eu sou atleta e ao mesmo tempo sou profissional. Né? E caí no erro. Tá? Então, mas pô, o cara é fisioterapeuta e o cara se lesiona. Claro, pô, eu sou humano. Sim. Né? E também eu sou atleta. Tá? Também eu não vivo, mas eu vejo aquilo como uma modalidade esportiva para mim. Que o crossfit, e tem isso, né? O crossfit ele não pode ser visto como um exercício terapêutico. Coisa que dentro da musculação se faz. Que são coisas diferentes. Exercícios terapêuticos e esporte. Muitas vezes você vai fazer uma musculação por fazer exercício físico ou exercício terapêutico. O CrossFit ele não é isso. O CrossFit é um esporte. Né? Então, como todo esporte, tem seu risco de lesão. Tem suas prevalências de lesões. Mas, por exemplo, o CrossFit ele consegue trabalhar a valência cardiorrespiratória muito bem. Dentro de um mesmo treino, força, resistência, mobilidade. Ou seja, diversas variáveis que o CrossFit trabalha, onde outros esportes, o senso de comunidade. Então, é aquilo que eu falei, né? O que é mais importante para aquela pessoa? Talvez ela sentir uma dor aqui ou outra, isso não seja importante ao ponto da comunidade que ela está tendo ali, de novas amizades, do social, que talvez fosse uma pessoa que era altamente deprimida, onde depressão é uma doença que muitas vezes é negligenciada pelas pessoas, né, e que aumenta o risco de suicídio. Sim. Né? Então, entre a lesão do CrossFit e o suicídio, o cara curte o CrossFit, faz. Entendeu? Mas eu não gosto, eu gosto da musculação, eu quero ser atleta de fisiculturismo. Tudo bem. Entendeu? Posso ter risco de lesão? Tem o seu risco de lesão. Porque você vai estar com volume lá em cima. Sim. Entendeu? Mas, por ser uma modalidade onde os movimentos são muito mais controlados do que o CrossFit. Por exemplo, tem um estudo que mostrou que a desatenção é um fator de risco para dor lombar. Então, imagina, você está ali no CrossFit e está fazendo alguns exercícios e tu começa a pensar nos boletos. Entendeu? Vai embora. Quando veio, pum, sentiu a dor na lombar, entendeu? Então, e uma outra coisa que eu acho que a nossa cultura, ela perdeu muito essa capacidade funcional que o CrossFit traz. Né? Do tipo do agachar, do correr, do saltar. E eu acho que as pessoas, né, que ao meu ver é um problema, isso é uma opinião minha, tá? Acho que dentro da modalidade do CrossFit deveria se investir um pouco mais em treinamento funcional, não como funcional para melhorar a funcionalidade de cada indivíduo, do que ele já ir jogando um bocado de carga para cima. Né? O cara tá não sei quantos anos deitado no sofá e vai começar a agachar com a barra em cima da cabeça. Ele requer muito mais repertório motor, né? Do que uma pessoa que está na academia, na musculação, fazendo um movimento mais, que a gente chama de cadeia cinética fechada, mais controlado. Com equipamentos, é totalmente diferente. Sim, com certeza. Tá? Então, acho que os movimentos em si, eles já acabam corroborando, né, para esse aumento do risco de lesão. Então, entre essas questões de lesão, de reparação, a gente tem, aí só
voltando um pouquinho, a gente tem alguns casos conhecidos, principalmente de colegas seus de profissão, Fala logo. Vamos deixar de enrolação. Né? que trataram a hérnia de disco que foi descoberta em um atleta de fisiculturismo. E ele disse que foi tratado. Tá. A hérnia de disco com como é que eu tá, meu Deus? Ele é osteopata também, então é a especialidade dele. Com a especialidade dele, ele tratou uma hérnia de disco Tá. do atleta. Uhum. Do mesmo jeito que tem algumas pessoas que dizem que tratou como é, a inflamação do ombro, que só com movimentação, com manipulação, que é a bursite, né? Uhum. Como é que você vê esse tipo, voltando para a questão de lesão com o esporte, esse tipo de profissional que faz esse tipo de situação, que bota para fora, dizendo que fez isso? Uma vez que a gente sabe que, por exemplo, a hérnia de disco, ele não é uma luxação muscular. Ele não foi algo que saiu só tipo, o cara torceu, sei lá, deslocou a perna e colocou de volta. Não é uma coisa Então, assim. primeiro que a gente, só quem trata a hérnia de disco é o médico com cirurgia, Certo. né? Então, o fisioterapeuta, ele trata função não, funcionalidade. Então, o que a gente, né, faz? Melhora a dor, melhora a capacidade funcional, né? Mas isso não quer dizer que a hérnia de disco melhorou. E aí, o que acontece? Talvez desconhecimento, né? Quando a gente faz um tratamento e aí, sei lá, o paciente ele faz uma nova ressonância e mostra que a hérnia diminuiu, essa diminuição da hérnia, ela se dá por mecanismos neurofisiológicos e não por causa do tratamento. O tratamento melhorou a dor, melhorou a capacidade funcional, mas a hérnia, ela regride, né? Porque 96% das hérnias extrusas, o que é uma hérnia extrusa? A gente tem o disco, né? E nesse disco existe uma ruptura do anel fibroso, que é tipo uma cartilagem que envolve aquele disco, tem uma ruptura, e meio que a substância que está dentro daquele disco, que é o núcleo pulposo, que não é uma água e nem um babalu, e muito menos uma bolha que a galera fica fazendo, né, apertando as vértebras, fica aquela bolinha assim pulando, não tem nada a ver com isso, mas é uma substância, né, que é mais aquosa, ela extravasa do disco, né, e esse extravasamento faz com que tenha uma compressão na raiz nervosa que passa ali atrás. Pessoas que têm essas hérnias e hérnias volumosas ao ponto desse conteúdo ele ser muito extruso, né, ocorrem mecanismos neurofisiológicos anti-inflamatórios, como liberação de macrófagos, que são células que vão lá e fagocitam aquela substância, né, e reduz, não é que o disco volta, mas reduz aquele conteúdo que saiu. Então, quando você bate uma nova ressonância, tá lá, a hérnia diminuiu, mas não diminuiu por causa do tratamento, diminuiu pela resposta neurofisiológica daquele paciente. E quanto maior a hérnia, maior é a probabilidade dela diminuir, regredir, tá? Mas não por causa do tratamento. E aí, o que acontece? Quando a gente faz uma promessa de que eu tratei a hérnia de disco, né, de maneira aberta, muitas pessoas podem acreditar que então minha hérnia vai diminuir, minha hérnia vai voltar para o lugar. E aí entra naquela mesma falácia de o cara tem uma dor por hérnia e fez uma manipulação, a hérnia voltou para o lugar, mas começou a sentir algum desconforto porque a hérnia está saindo do lugar. Ou seja, entra dentro de um mecanismo reforçador negativo, tá? E então, Lucas, para
fechar um pouco o raciocínio, quando a gente fala de tratamento de pacientes que têm uma dor lombar por hérnia de disco, a gente foca no tratamento da diminuição da intensidade da dor e da melhora da capacidade funcional. E não de que a gente vai corrigir aquela hérnia de disco. Tá? Mas é algo que a população geral, né, acha que a gente vai tratar a hérnia de disco. Né? É o que eu falo, a gente não trata estrutura, fisioterapeuta trata pessoas. Certo. Acho que é isso. E Então é isso, pessoal. A gente conversou aqui um pouquinho com o nosso amigo. Queria agradecer a sua presença, tá? Também deixar aí para vocês um recado, pessoal. Curte, comenta, compartilha com seus amigos. Fiquem sempre ligados aqui no canal. Ativa o sininho aí para as notificações. Também vão lá no Instagram da Nordeste Legends, tá? Vão seguir, vão compartilhar, comentar, curtir. Tá saindo muito conteúdo. Sempre aí tá saindo takes, cortes. Muita informação bacana aqui para vocês. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse vídeo. quem quiser conhecer mais o trabalho de Rafael Reis, pode sacar ele aqui. A gente vai botar na link, na bio aqui, o trabalho dele. E, cara, recomendo, viu? Valeu. Só quem já passou as dores que eu passei com as costas e a galera, os atletas daqui, principalmente os Classic e o Bodybuilding que acompanharam, Sim. sabe o que é que eu passei. É muito importante, pessoal. Tenha um fisioterapeuta, você é atleta Sim. ou não atleta, você é praticante de atividade física, tenha sempre uma pessoa ali para Chamar de seu. pra ser seu físio do coração. E que você realmente possa, como foi colocado aqui, você possa ter, que ele trate você, saiba exatamente o que é que está rolando. Isso. Qual é a sua necessidade também. Então, Rafael, muito obrigada, viu? Valeu. Foi um prazer ter você aqui. E turma, é isso, ficamos por aqui. Até a próxima. É nóis.